Olá, queridos amigos, vamos para mais um tema para o seu conhecimento e nossa satisfação. Vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Eu começo perguntando se de fato realmente essas duas cidades existiram, porque pouco se sabe de concreto sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Elas estavam situadas próximas ao Mar Morto. A primeira referência bíblica a seu respeito está lá em Gênesis 10, no verso 29. Mas vamos conversar um pouquinho, vamos explorar um pouquinho. Nesta passagem que eu citei de Gênesis, uma das narrativas bíblicas do Antigo Testamento, com certeza, mais chama a atenção dos leitores é o diálogo que Abraão teve com Deus. Quando o patriarca da nação invoca a sua clemência para com as duas cidades, ele se dirige ao Senhor. Na passagem, o Senhor anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir essas duas cidades. O motivo apresentado seria o elevado nível de promiscuidade e corrupção do povo, dos moradores. E assim está escrito: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Isso está escrito lá em Gênesis, lá no capítulo 18, no verso 20. Pesquise, leia para você confirmar. Ao ler esta passagem, nós vemos que Abraão intercedeu pelo povo diversas vezes, perguntando ao Senhor que se houvesse alguns homens justos no meio dos ímpios, ele pouparia a cidade inteira. E assim, pela última vez, dirigiu-se ao Senhor e disse ao Senhor assim, ele disse mais: ora, não se irrite, Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10 justos, perguntou ele a Deus. E Deus disse: se tiver, não a destruirei por amor dos 10. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 32. Diante disso, as Sagradas Escrituras contam que o Senhor poupou a família de Abraão, enviando 2 anjos à casa de Ló, que era sobrinho de Abraão, que habitava a região a ser destruída. Eles o orientaram a deixar a cidade junto com o quê? Com a sua família. Foi lá, avisou. Deus mandou os anjos ir lá avisar. Os anjos orientam ainda que ao sair da cidade, que eles não olhassem para trás para não virarem estátua de sal. E por não haver ali sequer 10 homens justos, e a cidade seria destruída. A mulher de Ló, entretanto, ela não obedeceu, e ao se virar para trás imediatamente, ela foi transformada numa estátua de sal. Ela olhou para trás, talvez com saudade, talvez ela gostava daquele ambiente. Cumprindo o que havia dito, então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, conforme está escrito lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 24. Mas onde se localiza a cidade de Sodoma e Gomorra? Pouco se sabe de concreto sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Conforme já disse, mas elas estavam situadas próximas do Mar Morto. A primeira referência bíblica a seu respeito está lá no livro de quem? No livro de Gênesis, capítulo 10, verso 19. São as duas mais conhecidas, porém, na verdade, havia outras 3 cidades ao longo do Rio Jordão. E essas 5 cidades, elas eram conhecidas como cidades da planície. Eram 5 cidades que ali naquela região existiam. Nas passagens que se refere à destruição das cidades, ela é motivada pela promiscuidade de seus moradores.
Porém, outra versão indica que as cidades também, presta atenção, tenham sido destruídas porque os seus habitantes, os seus moradores, eles eram cruéis e poucos hospitaleiros com os estranhos que por ali passavam. A falta de hospitalidade comum naquela época era muito criticada por ser o quê? Uma atitude contrária à fraternidade, como está escrito, falo lá no Evangelho, em Mateus 10, no versos 14 e 15, que diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés, e em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha que interessante, olha que fato. Outras informações históricas mostram que essas cidades da planície, elas tiveram um passado difícil por serem cobiçadas. Era uma região fértil, região boa. E bem antes desse evento apocalíptico acontecer, Sodoma e Gomorra foram realmente devastadas pela guerra. O rei de Elon atacou as cidades, massacrou seus moradores e roubou todas as suas riquezas e seus alimentos. Saqueou a cidade, o rei Elon. Quem sabe por isso mesmo seus habitantes se tornaram o quê? Rebeldes. Tenham justificado o não seguimento da vontade de Deus ao se tornarem rudes, rebeldes e hedonitas. Mas no final eles pagaram por isso, da pior maneira possível. Então agora, meus queridos acompanhantes e amigos, vamos ver os detalhes sobre o crescimento e o estado de Sodoma antes da destruição? Então lá, baseadas na escritura sagrada, não é o Silvio que está falando. Então vou começar. Havia crescimento e prosperidade. Existia lá fertilidade da terra, pois a região da planície do Jordão, onde Sodoma se localizava, era comparado ao jardim do Senhor. Era uma cidade, um lugar fértil, bonito. Era uma área de grande beleza, fartura de recursos e água, e semelhante à região do Rio Jordão, lá no Egito. Ali era considerada a cidade cheia de riqueza e grande desenvolvimento. A cidade era um centro comercial e urbano, onde o povo se ocupava com atividades diárias, como podiam se comer à vontade, beber à vontade, faziam compras, vendiam, plantavam e até mesmo construíam. A cidade viveu a chamada Era do Ouro. A região experimentou um período de prosperidade econômica significativo antes do seu colapso, antes disso tudo acontecer. Mas qual era o comportamento de Sodoma antes da sua destruição? Segundo o livro do profeta Ezequiel 16, no verso 49, e relatos de Gênesis, o ambiente antes da destruição, ele era marcado por alguns fatores, como a soberba e o orgulho dos seus habitantes, do seu povo. A riqueza trouxe arrogância a todos os seus moradores. Ali também existia fartura e ociosidade, pois eles tinham tudo em abundância de comida e viviam sem preocupações, o que, segundo a interpretação bíblica, gerou preguiça e comportamento desregrado. Descambou a coisa, estava tudo fácil e partiram para o erro, para o pecado. Era marcado também com muita negligência com os pobres. A maldade principal citada é que eles nunca fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. Eles ignoravam quem precisava. Outro fato também era a imoralidade e a violência. A cidade era um antro de depravação.
caracterizada por grande pecado sexual e violência, e a falta de hospitalidade aos forasteiros. Eles tratavam mal quem passava por ali. Mas qual a verdadeira justificativa bíblica para a sua destruição? Por que isso aconteceu? A Bíblia, lá em Gênesis 18, no verso 19, relata que o clamor contra Sodoma e Gomorra, ouça bem, era tão grande que Deus enviou anjos para verificar a situação. Conforme eu já falei, a maldade era tamanha que nem 10 pessoas justas foram encontradas na cidade, o que levou à sua destruição total por fogo e também por enxofre. Alguns arqueólogos sugerem que sítios como Tal el-Amã, lá na Jordânia, esse é o nome de uma cidade lá na Jordânia, possui evidências de uma destruição catastrófica por fogo compatível com um relato bíblico. Os historiadores encontraram um lugar que foi queimado com fogo e enxofre na Jordânia. Mas como se chama Sodoma e Gomorra nos dias de hoje? A expressão Sodoma se aplica por extensão a 5 cidades do estado do Vale de Sidim, lá no Mar Morto, também chamado Mar Salgado, muito conhecido como Mar Salgado, ou seja, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebolim e Bela, também lá de Zoar. Entenda bem o que eu falei. O pecado de Sodoma e Gomorra, conforme relatos bíblicos, ilustra as consequências da imoralidade e a decadência moral, destacando a importância da ética e da responsabilidade social em nossa vida cotidiana. O pecado de Sodoma e Gomorra é um tema que levanta questionamentos importantes sobre moralidade e ética, coisa que está cada vez mais se tornando difícil nos dias de hoje. Olha o que Jesus disse sobre Sodoma. Jesus, ele citou Sodoma, citou Gomorra, principalmente como exemplo de juízo divino, que foi severo e de grande impenitência. O Senhor não teve dó. E ele compara o destino dessas cidades à rejeição de suas mensagens, de falta de ouvir a palavra de Deus, afirmando que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo que para as cidades que viram seus milagres e não se arrependeram. Conforme eu já citei, imagine, vai ser pior do que aquilo que aconteceu no futuro. Como vemos, a principal oportunidade que Sodoma teve com Deus não foi um aviso direto ou profético, mas sim o que? Uma intercessão mediada e a presença de Ló como testemunha. Ló estava lá para ver tudo aquilo. Sodoma teve a oportunidade de ver a santidade e através de Ló, e teve a sua sentença adiada pela intercessão de Abraão. Abraão foi lá tentar contornar aquela situação. Contudo, a cidade falhou em aproveitar essa oportunidade, pois não se encontraram sequer 10 justos naquela cidade. Sodoma tornou-se assim um exemplo bíblico de julgamento sobre o orgulho, sobre a crueldade e a imoralidade sexual, que superaram todos os seus méritos, passou do limite, excedeu a visão que Deus tinha sobre aquele povo. Ló, que era sobrinho de Abraão, vivia lá em Sodoma, e é descrito na segunda carta de Pedro como um homem justo, que se afligia, ele ficava triste com a conduta imoral que ele, naquela cidade que ele vivia. A presença de um adorador de Deus verdadeiro naquele lugar poderia ter sido uma oportunidade para a cidade aprender sobre a justiça e a piedade que Deus tem com o seu povo. Mas eles não viram isso. A visita dos anjos foi a grande oportunidade final para aquele povo. Deus enviou os anjos, vai lá. Os anjos chamados de homens, anjos na narrativa, para avaliar aquela situação daquele povo. E o que confirmou?
confirmou a iniquidade extrema, uma iniquidade extrema na cidade, quando os habitantes tentaram abusar até mesmo dos seus visitantes, ter relações sexuais com eles. Assim, a oportunidade da salvação de Ló, sua família teve a chance de escapar da destruição total pelo fogo e pelo enxofre. Infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás. Não sei se foi sentindo saudade, ou com o coração triste de deixar aquele lugar, ou ela gostava de tudo o que acontecia aquilo. Mas Deus, ele foi impenitente com aquele povo. O meu muito obrigado por você estar conosco, curtindo, compartilhando, inscrevendo no nosso canal. Eu fico feliz pela sua participação e por você ter ficado até o fim. O meu muito obrigado e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.